O Ministério da Economia está planejando transformar a Receita Federal numa agência independente, nos moldes das agências reguladoras como a Anatel ou a ANEEL. O jornal O Estado de São Paulo revelou o estudo do Ministério da Economia na edição de hoje. O Jornal Nacional apurou que há discussões da equipe econômica envolvendo técnicos da Receita. Uma ideia inicial é aproveitar modelos de outros países como Espanha e Estados Unidos. Os estudos serão apresentados ao ministro Paulo Guedes. A motivação é para que a estrutura da Receita Federal seja blindada, livre de interferências políticas. Uma das ideias é trazer o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para dentro da estrutura da Receita. Assim, a Receita Federal ficaria encarregada da fiscalização, arrecadação e aduana, e o Ministério da Economia com a política tributária. No Palácio do Planalto, a discussão não agradou totalmente. Existe o receio de perder controle sobre a Receita Federal. Entre os integrantes da Receita, a ideia de virar uma agência é até bem vista. Mas eles temem que durante a tramitação no Congresso, a atuação do órgão seja enfraquecida ou limitada. O modelo em si ele não vai trazer mais independência funcional para o órgão, né? Tem a questão orçamentária, pode ter pontos positivos, mas o que nos preocupa é que esse processo de autarquização não seja, na verdade, uma cortina de fumaça, né? E que haja o objetivo real de manietar as atividades do órgão, né? E que haja ali, na verdade, uma ideia de blindar, não o órgão, as pressões políticas, mas blindar alguns políticos sobre a atuação do órgão. No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e outras autoridades. Ele determinou o afastamento de 2 servidores da Receita. Dias antes, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu investigações da Receita Federal, do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e do Banco Central, que envolvessem compartilhamento detalhado de informações sem autorização judicial. Em 2017, a Receita Federal criou uma equipe especial de combate a fraudes e lançou uma rede de pesca digital sobre mais de 800 mil agentes públicos, cônjuges, dependentes, parentes até segundo grau, sócios e empregados domésticos. Uma segunda rede de pesca digital foi lançada sobre rendimentos isentos dos agentes públicos superiores a 2,5 milhões de reais, ou sócios cônjuges com rendimentos isentos maiores do que 10 milhões de reais. Assim foram identificados 133 contribuintes. De acordo com o economista Gil Castelo Branco, os procedimentos adotados pela Receita Federal foram técnicos e impessoais. O trabalho era absolutamente técnico, inclusive com critérios amplamente definidos e até mesmo anunciados. Esse trabalho tem que continuar, porque a Receita ela não pode, nessa pescaria, ter qualquer tipo de defeso. Afinal de contas, ela tem sim que procurar esses peixes grandes, estejam eles onde eles estiverem. Ele alerta para as consequências das decisões do Supremo, que envolveram também o COAF. A Receita Federal e o COAF talvez sejam os mais importantes órgãos técnicos sob o ponto de vista do combate à corrupção, ao crime organizado e da lavagem de dinheiro. E, no momento, os 2 órgãos estão sendo praticamente inviabilizados por decisões que acabaram partindo do Supremo Tribunal Federal. O corrupto, percebendo que o seu risco agora é menor, ele vai roubar mais. As mudanças na estrutura do COAF, essas já estão decididas. A transferência do Conselho para o Banco Central deve chegar ao Congresso nos próximos dias, dentro de uma medida provisória que passará a valer imediatamente e não de um projeto de lei. O COAF passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira.